Então, olha só, gente, nessa primeira atividade aqui, número 1, a gente tem um bloquinho, tá vendo? Nesse bloquinho aqui, tem duas forças que estão atuando sobre ele. Suponha que um bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades. F1 aqui, né, que está empurrando ele para a direita com 100 newtons. E uma segunda força F2 que está empurrando ele para a esquerda com 75 newtons. Aí ele pede, determine a força resultante que está atuando sobre esse bloco e a direção que ele irá se movimentar. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Essas duas forças, olha, são forças que elas têm a mesma direção, não é isso? As duas estão na horizontal, bom? Primeira coisa. E outra coisa, mesma direção, mas os sentidos dessas duas forças são opostos, olha só. Enquanto a F1 está empurrando para a direita, a força F2 está indo no sentido contrário, está empurrando para a esquerda. Consequentemente, por conta disso, o que nós estudamos semana passada? Vetores com força, mesma direção e sentidos opostos, a gente faz a subtração dessas duas forças para a gente ter a força resultante. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a subtração, né? Força resultante nesse caso vai ser igual à força F1, que é 100 newtons, menos a força F2, que é 75 newtons. Tá? Subtraindo isso aqui, a gente vai encontrar 25. Força resultante nesse caso, 25 newtons. E para qual seria o lado que ele iria se movimentar, né? Bem, como a força maior está empurrando para a direita, consequentemente ele vai se locomover para a direita, tá? Se a força maior fosse para a esquerda, aí ele se locomoveria para a esquerda, tá? A gente diz isso que é normalmente, né? Mas nesse caso aqui, né? Normalmente a gente pode dizer que ele que ele iria se movimentar para a direita, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro. Esse foi o número 1. A número 2, a gente tem letra A, B, C e D, né? Na letra A aqui a gente também tem um bloquinho e a gente tem três forças. E o que a gente pode observar desses vetores? Ó, eles têm a mesma direção, os três estão na horizontal, tá? E o mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Os três estão empurrando ou puxando, né, para a direita. Então, mesma direção e mesmo sentido, vai haver uma soma dessas três forças. Então, é só a gente somar esse F1 que é 3, esse F2 que é 4 e esse F3 que é 5. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Força resultante que está atuando nesse bloquinho, nesse caso. F1, 3, mais 4, mais o 5. Somando 6, a gente vai encontrar 12, né? A gente tem uma força que está atuando nesse bloquinho de 12 newtons, né? E ele vai se movimentar, normalmente, para o lado direito, nesse caso. A letra B, a gente também tem um bloco, a gente tem três forças atuando nesse bloco. Só que a gente tem que se atentar ao seguinte, olha só. Enquanto a força F1 e a força F3 estão empurrando ou puxando para a direita, a gente tem uma força F2 que está fazendo sentido contrário, tá vendo? Ele está empurrando para o outro lado, para a esquerda. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? Que, no caso, né, desses dois vetores forças que estão empurrando na mesma direção e mesmo sentido, F1 e F3, vai haver uma soma, a gente vai somar. E esse F2 que está indo para o sentido oposto, vai haver uma subtração, tá? Então, nesse caso aqui, força resultante. A gente vai somar F1 e F3, né? Deixa eu montar aqui primeiro, depois eu vou substituir os valores. E a F2 aqui, que está indo ao contrário, a gente subtrai, tá? Então, tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo, não existe uma regra, tá? Pode acontecer qualquer coisa nesses tipos de exercício, nesse tipo de problema. Então, vamos substituir aqui. Força F1, aqui é 3, né? Então, vamos entrar aqui no 3. Força F3 aqui é 5, menos a força F2 aqui, que é 4. Tá? 3 mais 5, 8. 8 menos 4, 4. Encontramos aqui a força resultante, 4 newtons, tá? E normalmente a gente pode dizer que ele vai se locomover para a direita também, uma vez que as duas forças que estão atuando para a direita é maior do que a força que está atuando para a esquerda, tá bom? A letra C aqui acontece uma coisinha um pouco diferente, olha.
Eu vi que teve muita gente que teve dificuldade nesse aqui. Pelo menos eu vi ali na resolução e tal, eu vi que tinha muita gente que não fez esses dois, ou fizeram errado, não sei o que aconteceu. Vamos tentar interpretar o que está acontecendo nesse desenho aqui, ó. A gente pode observar que a gente tem dois vetores aqui, duas setinhas, né, dois vetores. Nesse vetor F1, né, que ele está aqui na vertical, está completamente em pé, a gente tem uma força de 7 newtons. Vamos botar aqui, ó. F1, 7 newtons, tá? E a gente tem uma força F2 que está completamente na horizontal aqui, olha, com uma força de 6 newtons. Tá? E o que a gente pode dizer em relação a essas duas forças, em relação a esses dois vetores? A gente pode dizer que essas duas forças elas são perpendiculares. Vocês estão observando aqui que a gente tem um quadradinho com uma bolinha no meio? A gente aprende isso lá em trigonometria, em geometria, lá em matemática. Toda vez que a gente tiver, né, um ângulo reto representado por esse quadradinho com essa bolinha, isso significa que esses dois vetores eles têm um ângulo reto entre eles, a gente chama de um ângulo de 90 graus. É exatamente isso aqui, ó. Enquanto um está completamente deitado na horizontal, o outro está completamente em pé na vertical, formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Isso é o que a gente chama de ângulos, né, de vetores perpendiculares. Toda vez que a gente tiver um problema lá, a gente tem duas forças perpendiculares, que significa que elas têm um ângulo reto de 90 graus, e acontece isso daqui, tá? Quando acontece isso, a gente precisa usar, nesse caso, o Teorema de Pitágoras. A gente vai usar aquela fórmula do Teorema de Pitágoras que a gente aprende lá no 9º ano, para encontrar a força resultante. Por que a gente usa isso? Olha só, enquanto a força F2 está completamente na horizontal aqui com 6 newtons, a gente tem outra aqui que está na vertical com 7. E a gente vai observar o seguinte, ó, da mesma forma que esse lado aqui tem 7, ó, seria a mesma coisa que aconteceria desse lado de cá. Formaria aqui, no caso, olha, um triângulo retângulo perfeito, tá vendo? Aqui a gente teria F2 com 6, aqui a gente teria F1 com 7, e a força resultante, que seria a reta, né, que esse bloquinho, qualquer corpo que se iria se locomover, né, nessa linha diagonal aqui, seria a hipotenusa desse triângulo, tá? Seria o valor, né, a força resultante nesse caso. Para a gente encontrar esse valor, se tratando de forças resultantes perpendiculares, não esqueça essa palavra, é muito importante. A gente vai usar a seguinte fórmula: a força resultante elevada ao quadrado, que é o que a gente tem aqui no caso da hipotenusa, vai ser igual a força F1 também elevado ao quadrado, mais a força F2 também elevado ao quadrado, tá? É essa fórmula. A gente estuda lá no Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente só faz uma adaptação da fórmula e coloca a força aqui no lugar, tá? Mas é a mesma coisa. Vamos substituir os valores. Força resultante é o que a gente quer encontrar, né? Formando aqui essa diagonal, a gente não sabe, então a gente repete. Igual, força F1, crianças, ó. 7 newtons, né? Que a gente tem aqui na vertical. Então a gente vai colocar um 7 no lugar desse F1. 7 elevado ao quadrado. Mais a força F2, que é 6. 6 elevado ao quadrado aqui. Ficou desse jeito. Vamos começar a resolver isso. Sete elevado ao quadrado, lembrando que aqui é uma potência, né? A gente multiplica o 7 duas vezes. 7 elevado ao quadrado, 7 multiplicado duas vezes vai dar 7 vezes 7. Isso vai dar 49. Então, no lugar desse 7 ao quadrado, a gente vai substituir o 49. Mais 6 ao quadrado aqui. 6 multiplicado duas vezes, né? 6 vezes 6, 36. Então, a gente vai substituir o 36 aqui. Vamos somar isso aqui agora, vai dar 85, né? Deixa eu continuar aqui fazendo uma setinha. Para não... Isso aqui vai dar 85, né? Então, a força resultante elevada ao quadrado vai ser igual a 85. O que está faltando aqui agora para a gente finalizar e encontrar a nossa resposta, né? A nossa força resultante? Vocês estão observando que aqui está elevado ao quadrado? Ó? A gente precisa tirar esse quadrado de cima da força resultante. A gente tem ele só isolado ali, força resultante, valor certinho. O
que a gente faz? Raiz quadrada para cima do número do lado oposto, né? Então aqui a força resultante no caso. Isso sempre, tá? Raiz quadrada de 85. Raiz quadrada de 85 não tem um número inteiro, tá? Mas a gente pode pegar o valor aproximado, a gente pode pegar a calculadora ou fazer a fatoração também dá certo. Vou botar aqui, ó, 85, raiz quadrada, ó, deu um número irracional, 9,2195444. Vamos arredondar para 9,2 ou 9,21, tanto faz. Tá 9,21 aqui. newtons. Aproximadamente, né? Vamos botar um sinal de aproximado, já que nós arredondamos esse número, tá? Então, essa força resultante aqui, né, nessa diagonal, 9,21, tá bom? Vamos para o último aqui, letra D. E vamos tentar ver a diferença da C para D primeiro, olha só. Enquanto aqui na letra C a gente tem forças perpendiculares formando um ângulo reto, olha o que acontece nesse segundo. O desenho está meio estranho, mas aqui tem 45 graus. A gente tem aqui uma força F1, né? E nessa força F1 aqui, olha, que a gente tem um vetor na horizontal com uma força de 3 newtons, tá vendo? Então vamos botar ele aqui, ó. Força F1, que a gente tem na horizontal, é 3 newtons, tá? Por consequência, olha só, a gente tem uma segunda força F2 que também está empurrando ou puxando esse corpo aqui assim, tá vendo? Formando um ângulo entre esses dois vetores de 45 graus. Então, qual é a diferença dessa letra C para essa letra D? Enquanto na letra C a gente tem um ângulo reto, né, esse segundo vetor aqui está completamente em pé, nessa letra D ele está um pouquinho mais inclinado, olha, ele está formando um ângulo de 45. Aqui assim, tá vendo? Isso aqui vai representar o ângulo entre esses dois vetores. Quanto menor esse número, menor a inclinação. Então, olha só, se os dois vetores estiverem um em cima do outro, 0 graus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 45 graus. Aí vai subindo, subindo até chegar a 90 graus, que formando um ângulo reto completo aqui. Formando um ângulo completo aqui de 90 graus, tá? Então, aqui ele tem uma inclinação, ele está um pouquinho mais deitado que o da letra C. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Professor, pode falar. Aqui nessa daí, o ângulo é ele todo 45 ou 45 cada uma das partes? Nele 45 total. cada uma, total, né? É uma boa pergunta essa sua, tá? Isso aqui tudo, tá? Tudo que eu pintei aqui de azul é o ângulo. Esse outro que a gente tem aqui é a força resultante quando ele vai se locomover, tá? No caso, ele vai fazer exatamente a metade, né? Ele vai se locomover exatamente na metade desses dois ângulos, mas o ângulo total aqui é 45, tá? E ele tem essa inclinação. Para a gente resolver isso, pessoal, qualquer ângulo que tem entre dois vetores que seja diferente de 90 graus, como a gente observou aqui na letra C, a gente precisa usar a lei do cosseno, tá bom? Foi aquela forma que a gente viu semana passada. Se vocês ainda não viram isso em trigonometria, em matemática, vocês ainda vão ver essa fórmula, vocês vão lembrar desse conteúdo em algum momento. A força F2 é 4, né? E a gente vai precisar da lei do cosseno. Vou botar a fórmula aqui, vou botar de outra cor. E a fórmula diz o seguinte pra gente, ó. A nossa força resultante, que seria esse vetor aqui que está na diagonal, vai ser igual a força F1 elevado ao quadrado, mais a força F2 também elevado ao quadrado. A gente vai observar que essa primeira parte é igualzinha da que a gente viu da letra C, tá vendo? A diferença daqui para cá agora, mais 2 vezes a força F1 de novo, vezes a força F2, vezes o cosseno do ângulo que a gente tem ali. A gente representa o ângulo com essa... Às vezes vai aparecer um alfa, tá? Que é essa letra grega aqui. Tem gente que coloca um beta, um gama, uma letra qualquer, um A, um B, um C. Mas é sempre o cosseno do ângulo que a gente tem entre esses dois vetores. Nesse caso aqui é 45, tá? Eu não vou me aprofundar muito como é que surgiu essa fórmula, por que isso é assim. Porque isso não vem ao caso nesse conteúdo que a gente está vendo agora. Tá? Mas em algum momento vocês vão aprender isso em matemática.
E o professor vai explicar para vocês como é que é o comportamento, por que fica desse jeito que a gente está vendo aqui. Vamos substituir os valores que a gente tem e vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá? Força resultante é o que a gente quer encontrar, então eu vou repetir. Igual. A força F1 aqui, né, é 3 newtons, então aqui vai ficar 3 ao quadrado. Mais a força F2, que é 4. Mais, o 2 é da fórmula, tá? Não pode ignorar ele. Então, 2 vezes F1 de novo, tá vendo? O F1 é 3, então ele vai entrar aqui de novo. Vezes o F2, que é 4. Vezes o cosseno de quantos graus? Ó, 45, né? Então, aqui eu boto o cosseno de 45. A gente tem uma tabelinha de seno, cosseno, tangente com os ângulos. A gente tem de tudo uma tabelinha. Tem até uma música que um professor costuma ensinar. Com 30, 45, 60 graus. Seno, cosseno, tangente. Não sei se vocês lembram disso. Mas existe uma tabela. Todo valor de cosseno tem um valor inteiro, um valor racional para ele. Geralmente, nesses problemas de física, ele vai dar o valor do cosseno do ângulo no próprio enunciado, como aconteceu aqui. Ó. Considere o cosseno de 45 graus como 0,52. Tá? Geralmente, ele vai dar esse valor para vocês. Se ele não der, dá para a gente pegar pela calculadora ou por uma tabela de valores notáveis, tá? Mas geralmente vai aparecer, como aconteceu ali. Vamos começar a resolver isso, tá? Então, força resultante, repete aqui. 3 ao quadrado é 3 multiplicado duas vezes, né? Vai ser 3 vezes 3, que isso vai dar 9. Vamos substituir o 9 aqui. Mais 4 ao quadrado. 4 multiplicado duas vezes, vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16. Vamos repetir isso aqui agora, né? Tá tudo multiplicando. 2 vezes 3 vezes 4. E vamos substituir agora, olha, o valor do cosseno de 45 que ele deu aqui. Ó. Ele falou que é 0,52, não é isso? Então, vamos substituir, colocar no lugar desse cosseno. Está aqui 0,52. Foi assim. Temos uma... a gente precisa resolver essa conta, né? Tem número que está multiplicando, tem número que está somando. Por onde eu começo? Pessoal, sempre começa com multiplicação, tá? Prioridade, sempre multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Se começar com soma, se começar somando aqui 9 mais 16 mais esse 2 que está multiplicando 3, vai dar um valor errado, tá? Então multiplica primeiro. Então a gente vai pegar aqui, multiplicar isso aqui tudo primeiro, tá? A gente soma o que a gente tem lá na frente. Então vamos lá, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24, né? 24 vezes 0,52, a gente vai encontrar 12,48. Né? Deu um número decimal aqui. Vai ficar uma resposta feiosa, mas... vamos somar isso aqui agora. Deixa eu botar aqui o... 9 mais 16 vai dar 25, né? 25 mais esse 12,48... 37,48. Isso? Se der alguma conta errada, vocês me falem, tá? O que a gente está faltando aqui agora? Olha, só tirar, né? A gente tem a força resultante elevada ao quadrado. A gente precisa passar essa potência, né, para o outro lado. Como é que a gente faz isso? Passa uma raiz quadrada por cima do... Vamos jogar uma raiz quadrada por cima do número, né? Então a força resultante nesse caso vai ser raiz quadrada de 47,48. Obviamente, se essa raiz quadrada não tem o número inteiro para ela, vai dar um número racional, mas a gente vai... Vamos ver aqui na calculadora rapidinho. 37,48, né? Aqui, ó, clica aqui na raiz quadrada. 37,48, vamos arredondar, tá? Vamos botar 6,1 ou 6,12. newtons, né? Vamos botar o sinal de aproximado, já que a gente arredondou, tá?
E essa vai ser a resposta. Tá? Então tem que olhar, não é uma regra, a mesma regra para todos, tem que ver o que está acontecendo com esses vetores de força resultante. Tá? Cada caso é um caso. Ficou desse jeito.